jogo também deste sábado lá em Bragança Paulista. Para a gente começar, temos boas notícias, Tiagão, porque o homem está de volta. Arboleda voltou do Equador, resolveu questões particulares e pode vir a ser aí um reforço para o São Paulo para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. Ele que ficou cerca de 8 dias ali longe dos treinos, ele foi preservado contra o Primavera por uma questão física, mas já na preparação para o jogo contra o Grêmio, ele já teve que ir para o Equador para resolver questões particulares, e aí ficou esse tempo fora, foi visto lá no jogo do sobrinho dele lá no Equador, lá em Guayaquil, acho que era contra o time do Messi, inclusive, ele esteve no estádio, mas esteve constantemente em contato com o clube, com a diretoria, e voltou hoje, então, aos treinos na Barra Funda. Vai ter recuperar fisicamente, porque ficou uma semana longe, e aí, então, estará à disposição do técnico Hernan Crespo, já, quem sabe, para o jogo de sábado. Aí, Thiago, tem alguns pontos para a gente avaliar nisso, né? Assim, primeira coisa, acho que na internet a gente tem um julgamento precipitado de muitos tópicos, né? Ele avisou a diretoria do São Paulo desde sempre da situação. Todos avaliaram que era o melhor para ele estar em Guayaquil, de fato, próximo da família, próximo das pessoas. Isso foi algo que foi feito em comum acordo, não é que ele pegou um voo, apareceu lá e falou: ó, eu vou ficar aqui por 10 dias porque vim para resolver problema. Não, ele tinha comunicado, ele tinha conversado tudo em relação a isso antes. Então, acho que não tem uma polêmica, né? De fato, tudo ele comunicou que iria ao jogo, então, né? Ele comunicou que estaria nessa partida. Cara, não foi nada, não é que ele deu um perdido no São Paulo. A gente estava até comentando aqui que tinha gente querendo comparar esse caso dele ao caso do Martinez. E acho que não tem comparação nenhuma, porque o Martinez, ele enfim, deu ali um perdido, 40 dias, não respondeu ninguém, isso no Corinthians, né? Aí volta com uma lesão ali, cara, ligamentar, fora da temporada, aí é sacanagem. O caso do Arboleda, ele avisou desde o princípio. Então, acho muito importante essa volta dele e torço para que ele volte bem. Agora, para o jogo de algo a ser avaliado, acho que ele já tem intenção de jogar sábado, você pouparia, queria te ouvir um pouco em relação ao Arboleda. Cara, é que o Arboleda ele paga por um histórico recente que foi bem complicado, que já teve outros episódios, né, Gabriel? Mas assim, cara, hoje o Arboleda ainda é o nosso melhor zagueiro, claro, estando em condições técnicas e físicas normais, né? Para sábado, apesar de eu fazer esse comparativo que ele ainda é o nosso melhor zagueiro, eu acho que ele ainda deveria ficar dentro da casinha, até por uma questão de meritocracia, uma questão de fazer uma gestão de grupo bem feito, né? Todos os demais passaram por todas as etapas físicas, técnicas, testes, partidas, e estão um pouco à frente do Arboleda. Isso daí é inegável, né? Apesar dele ainda ser o nosso melhor zagueiro em condições normais, de temperatura e pressão. Mas, assim, é um bom reforço. É bom também o zagueiro que vai jogar saber que o Arboleda está no banco, porque isso aí vai pressionar para que ele possa desempenhar de uma forma melhor, né? Obviamente, também concordo com você que o tribunal da internet é muito, muito injusto às vezes, né? Traz o Arboleda para comparativo com o Martinez, mas bem longe disso. Se a diretoria autorizou, se foi comunicado, cara, tá tudo certo. Agora, falando campo e bola, eu acho que ele ainda precisa segurar um pouquinho, até mesmo pela questão física, né? Porque início de temporada, um ritmo muito acelerado, uma rotação muito diferente que os jogadores vão estar na frente do Arboleda, porque ficou parado esses 10 dias aí. Então é importante o São Paulo pensar no São Paulo, né? Claro que o Arboleda voltando aí é uma peça importante, mas para esse jogo de sábado eu manteria os zagueiros que aqui estão, tá? É isso, e aí entra uma questão também, Matheus, que é a questão da formação tática. E aí eu já queria também chamar a dúvida para você, Matheus. Vou deixar essa bomba no seu colo. Para sábado, 3 zagueiros ou linha de 4? É uma bomba mesmo, porque é nítido que o torcedor do São Paulo aprecia mais quando o clube joga com apenas 2 zagueiros, mas eu acho que, até pelo que o Thiago falou, a gente nunca venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista depois que eles viraram SAF, depois que eles se uniram com a Red Bull. Eu acho que o São Paulo tem que ter extrema precaução, apesar de estar em boa fase. E nesse ínter, eu acredito que 3 zagueiros seriam mais recomendados. Eu sairia jogando, inclusive, já com Arboleda, porque apesar de ele estar em viagem, ele estar afastado durante esse tempo, ele vinha em alta na equipe. Eu acho que do ano passado para cá, a Arboleda enfrentava a sua
no seu melhor momento. Ano passado ele cambiou bastante em determinados períodos da temporada, foi questionado, inclusive muita gente pensava ser o final de um ciclo, mas é aquela coisa, né? Ele também não se ajuda muito. É por isso que o Tribunal da Internet atua dessa forma. Houve aquela questão da camisa do Palmeiras, que ele vestiu quando estava de férias, também aquela dos Estados Unidos, que ele estava lá com a joia do Chelsea, dançando com o dinheiro na mão. Tem várias polêmicas envolvendo os jogadores extracampo, principalmente, primordialmente, a questão dos atrasos. Neste ano, ele chegou atrasado em relação aos outros atletas, mas é óbvio que se houver a concordância da diretoria, não há nenhum problema, como foi o caso de agora. Ele viajou por problemas pessoais e ninguém tem o condão de saber ainda qual seria esse motivo pessoal e se esse motivo pessoal o impediria de estar no estádio. Se fosse para saber a razão pública, não particular, né? Exatamente. Motivos públicos, né? Não há nada que indique que ele estivesse impedido de estar ali no estádio acompanhando o sobrinho ou quem quer que seja. Então eu entendo que a Arboleda está preparado, eu concordo com o Thiagão, talvez eu esteja discordando apenas que eu acho que Sabino, neste momento, seja o melhor zagueiro do São Paulo, mas em nível técnico, em nível do que já representou, até por ser o jogador com mais tempo de casa atualmente, talvez um dos mais, eu acredito que ele deve sim jogar. E respondendo diretamente ao Gabi, sim, eu entraria com 3 zagueiros, por respeito ao Bragantino, só tomou 2 gols no campeonato todo, é uma equipe muito forte e contra a gente eles costumam crescer. Então, assim, eu iria muito precavido para sábado, mas acredito, estou confiante no São Paulo, Gabi. Exato, assim a gente espera então que seja um jogo positivo do São Paulo. Eu acho que para esse jogo contra o Bragantino, não sei não, cara. Eu acho que é um jogo para você pensar nos 3 zagueiros ali, não sei. Estou pensativo. Deixo para o Crespo, ele que é pago para isso, né, Thiago? Mas eu queria a sua opinião também em relação à zaga para esse jogo. O fato é que a dupla, né, o Alan e o Sabinão da Massa, que está muito bem, estão dando conta do recado também, né? Então ficou estreito ali, caso seja 2 zagueiros mesmo. Não, sem dúvida. Eu acho que a ideia, né, não tinha me ocorrido passar pela cabeça a questão de precaução, porque a gente está falando de São Paulo. São Paulo é capaz de tudo, né? Pode vir numa crescente e do nada, a gente já teve isso em outros campeonatos paulistas, por exemplo. São Paulo é surpreendido e toma um revés, né? Mas pensando por esse lado, então, da precaução, acho que faz sentido, igual o Matheus falou e vocês falaram também, de a gente postar 3 zagueiros ali. E aí a gente viria com aquela linha de meio campo, né? Com o Danielzinho, o Marcos Antônio, talvez ali o Pablo Maia, não sei se o Bobadilha já vai estar apto a jogar, mas eu acho que o São Paulo podia vir realmente ali com essa linha de 3 para motivo de precaução mesmo. Apesar que o Bragantino não está nas suas melhores fases também. Eu acho que o São Paulo deveria ser um time mais impositivo no sábado, né? Para já tentar resolver isso aí já na primeira etapa, para não correr risco, porque a gente sabe, como foi falado, o São Paulo não ganha lá, é bem difícil. Mas o São Paulo, na boa fase que tá, tem que soltar o time, o Crespo tem que soltar o time, tem que ter coragem aí para jogar, porque o São Paulo depende muito aí dos seus atacantes, né? A linha de frente agora, com a chegada, a gente vai falar com certeza mais para frente da chegada do Cauli também, que vai ajudar bastante. Mas eu acho que o setor defensivo do São Paulo hoje tá bem seguro, né? O Sabino vem numa fase surpreendente aí. Dê a César o que é de César, né, Gabriel? Então, realmente, ele vem numa boa fase. Então, junto com o Enzo ali do lado esquerdo também. Então, estou bastante confiante, estou bastante empolgado para ver esse São Paulo de sábado.